E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu na intro. Esse é um canal auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E bom, o filme de hoje é mais um da playlist aí Anca Pop, né? Vamos falar sobre o filme Vida de Inseto. Foi uma sugestão de um inscrito, tá? Me desculpa, eu não lembrei de quem foi, mas você que sugeriu o filme. Primeiro, obrigado, porque eu tinha visto esse filme só quando eu era criança e... Caraca, o que eu posso dizer do filme? O filme é um filmaço, tipo, ele é muito bom. E não tem como possivelmente uma criança pegar todas as mensagens que estão implícitas naquele filme, porque o filme é muito denso para uma criança. Então, é muito interessante porque ele é um filme que uma criança consegue se divertir pela história, pelos bonequinhos, pelos bichinhos e tal. E alguém mais velho consegue, tipo, tem bastante coisa ali para se refletir sobre. É, então, eu queria agradecer nominalmente essa pessoa, mas desculpa, eu esqueci de verdade. Me perdoe, mas se manifeste nos comentários, por favor. Eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo porque você sugeriu a pauta, né? Então, vamos lá. Antes de entrar na análise aí do filme, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, isso é muito importante, ajuda a engajar o canal. Pelas minhas projeções aí, eu tô fazendo uns cálculos malucos aí pela média de entrada de pessoas no canal, tá com uma média mais ou menos de 1,5 pessoas por dia. Então a projeção é que o canal esteja monetizado entre o dia 3 e o dia 5, eu não lembro agora a data exata, eu vou refazer os cálculos lá, porque talvez pode ter mudado já, né? Porque entrou mais gente no canal. Então, galera, tá perto de bater os 1.000 inscritos. Os 1.000 inscritos é uma meta extremamente importante no YouTube, porque já começa a entrar no processo de monetização do canal, e monetizar o canal é a coisa mais importante agora no momento. Me ajudem a bater essa meta, divulguem pra mais gente, compartilhem, enfim, façam tudo isso. Sigam o canal nas outras redes sociais para você ficar sabendo do que está acontecendo. Por exemplo, como é que você ia saber parte do roteiro desse vídeo, que eu estava falando sobre isso, comentando enquanto assistia o filme, na internet. Como é que você ia saber, por exemplo, que eu tive alguns problemas de maneira muito pitoresca, que só a galera do Telegram ficou sabendo, porque eu contei para eles lá quando eu estava tentando achar o filme para assistir na internet. Entrem no grupo do Telegram. Esse tipo de coisa dos bastidores não vai pro canal, só vai pro Telegram. Entrem lá. Outra coisa importante. Apoiem financeiramente o canal caso vocês queiram colaborar aqui com o projeto. Vocês podem doar através de Bitcoin, Nano ou Bitcoin Lightning, ou através de Pix pelo e-mail do canal, que é o contato.libertario013@gmail.com. Qualquer colaboração financeira será muito bem-vinda e fico agradecido a quem puder colaborar. Mas enfim, sem mais delongas, vamos entrar aí no filme. O que é o filme Vida de Inseto? Ele é uma animação, né? Feita pela Pixar, acho que de 97 ou 98, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Enfim, eu não lembro o ano exato, mas é 97 ou 98. Eu deixo na descrição. Quando eu erro as coisas assim, eu pesquiso depois e vejo na descrição. Mas é alguma coisa assim, ou 97 ou 98. Então ele vem naquela esteira, né, da revolução que foi Toy Story, que foi um filme que foi feito totalmente em CGI, né, em computação gráfica. Então ele vai nessa linha. E se você notar, os gráficos do filme são bem parecidos até o estilo. Deve ter sido mais ou menos na mesma tecnologia, enfim. E a premissa do filme é basicamente a seguinte: ele conta a história de um grupo de formigas que são forçadas a colher grãos não só para elas, formigas, mas também para um grupo de gafanhotos autoritários. E a cena de abertura do filme, assim, vamos colocar os primeiros 10 minutos do filme, ele é muito bom em estabelecer aquele universo. Você entende que as formigas são exploradas pelos gafanhotos, elas são escravizadas, na verdade, essa é a palavra. E o papel do Flick, que é o personagem principal, é a formiga principal, ele é de ser um revolucionário naquele universo. Eu não digo um revolucionário no sentido de ser um comunista, algo desse tipo. E aqui eu já começo a fazer algumas farpadas, algumas críticas em algumas interpretações que eu vi do filme, de uma galera falando que esse filme é um ódio à revolução comunista, que esse filme é um filme comunista, que não sei o que. E assim, comunistas não fazem a puta menor ideia do que é capitalismo. Eles são completamente asnos em termos de entender o que é o capitalismo. Então, quando eles veem basicamente uma trama em que existe uma classe explorada e uma classe exploradora,
Eles interpretam imediatamente aquela classe exploradora como a burguesia e a classe explorada como a classe proletária. E assim, você fazer um reducionismo desse filme a uma revolução comunista é algo de uma burrice tão pueril que somente um comunista consegue pensar nisso. Esse filme é muito mais complexo do que isso. Ele é muito mais denso do que, ai meu Deus, as formigas exploradas, gafanhotos exploradores. Não, ele é muito mais denso do que isso. Então você precisa ter um pouquinho mais de QI que um comunista para perceber isso. E a ideia é essa. Por que eu falo que esse filme é mais denso? O Flick, ele, como eu falei, ele é um revolucionário. Não no sentido de ser comunista, mas no sentido de que ele tem ideias revolucionárias, ideias que vão romper com o status quo daquela sociedade. É estabelecido, em termos de regime político ali, que é uma monarquia e uma monarquia hereditária, ou seja, a rainha, que já está meio velha, ela eventualmente vai passar a coroa para a filha dela, que acaba sendo o interesse amoroso do, do Flick. Eu esqueci o nome da princesa agora, acho que é a princesa Dea, alguma coisa assim. Enfim, eu não lembro agora, mas é a princesa do filme, basicamente o interesse amoroso do Flick. Então, depois, spoiler do final do filme, ela acaba virando a rainha, tá? A mãe dela de fato passa a coroa. Então, é estabelecido que há uma monarquia hereditária e você tem um conflito de visões de mundo entre as novas gerações, que são as formigas menorzinhas, né, que seriam as formigas bebês, formigas crianças, e o Flick, que tipo meio que é o líder dessa galera, dessa galera com esse pensamento de querer mudar o modo de produção. Tanto que a primeira cena do filme, por isso que eu falei que a primeira cena do filme é muito importante, que ela já estabelece muita coisa do que você vai ver no filme, é basicamente o Flick com uma, sei lá, acho que seria uma colheitadeira de grãos do que as formigas poderiam fazer, porque como que funcionava? As formigas subiam no topo das árvores lá, dos locais onde tinham grãos, pegavam os grãos e desciam. E o Flake, tipo, teve uma ideia. Galera, e se tipo a gente usasse isso aqui, que por acaso eu inventei, e em vez da gente ficar subindo para poder buscar o grão, a gente corta isso aqui e o grão vem até o chão. E a gente aumenta a produtividade, fica mais produtivo. E aí você já vê uma questão que é muito interessante. Aquela sociedade era uma sociedade de coletores. Eis que chega o Flick e propõe uma revolução industrial na prática. O que é muito engraçado ver que as pessoas recusaram aquilo, acharam que seria ruim. E aí o Flick, ele é meio atrapalhadão assim, meio bobalhão, e ele acaba causando um acidente que faz com que a produção, né, tudo que foi colhido pelas formigas para tipo, galera, deem pros gafanhotos aí, porque os gafanhotos meio que podem matar a gente, eles são mais fortes, né? Toma isso aí e deixa, comam isso aí, vão embora, tal, e não enchem um saco. Era essa a ideia deles. Mas o Flick causa um acidente, a pedra que sustentava o negócio ali, ela cai por causa da máquina do Flick e, bom, a produção vai toda literalmente por água abaixo. Cai numa poça d'água. Eis que os gafanhotos chegam, os gafanhotos não ficam nada felizes com isso. E por que eu falo que os 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos do filme são muito importantes? Porque você entende que os gafanhotos, eles representam o Estado naquele universo. Eles representam a força de opressão, de medo, de controle das pessoas. E você entende no Hopper, que é o vilão principal do filme, como sendo o ditador. E você entende na gangue do Hopper como sendo aqueles caras que são complacentes. São os funcionários públicos que são complacentes à ditadura. Ah, mas por que eles são complacentes? Bom, porque eles se beneficiam disso. Se o Hopper é o ditador, as formigas são as vítimas da escravidão estatal naquele mundo, o que são os impostos? Os grãos. É isso que eles representam. A colheita de grãos, o pagamento que eles têm que fazer, são nada mais do que os impostos. E quando as formigas falham em entregar os impostos aos gafanhotos, que representam o Estado, acontece algo que é bastante simbólico. As formigas elas estão dentro do seu formigueiro, rezando para que aqueles ditadores psicopatas vão embora e não tem comida. E aí é uma coisa muito simbólica, que é o pé na porta dos gafanhotos. Literalmente, eles quebram, eles invadem o formigueiro, eles destroem uma parte do formigueiro das formigas para entrar no formigueiro e mostrar que eles são os maiorais, oprimir as formigas, deixar claro quem manda.
É muito interessante traçar esse paralelo entre isso e o que acontece na vida real se você não pagar imposto. Se você não pagar imposto, vai vir um aviso. Olha, Caio, você não pagou esse imposto. A gente gostaria muito que você pagasse esse imposto. Seria muito legal, cara, se você pagasse esse imposto. Tudo bem? E você ignora esse aviso. Vem um segundo aviso, falando, olha só, é melhor você pagar esse imposto aí, porque senão a coisa já fica mais séria. E se você continuar ignorando sistematicamente os avisos do Estado para você pagar imposto, vai vir algum cão fardado, um assassino a mando do Estado, na sua casa, vai invadir a sua casa para te prender. E se você resistir, ele vai te matar. Essa é a natureza do Estado. O Estado é uma gangue de assassinos que rouba uma parte da população. Essa é a natureza da gangue do Hopper. A gangue do Hopper é uma gangue de assassinos que rouba das formigas. Então, como eu falei, vou bater de novo nessa tecla. Os primeiros 10, 15 minutos do filme são muito importantes para você entender todos os conflitos daquele mundo. E assim, pelo Flick ser meio abobalhado e tal, e causar a confusão, ele acaba sendo forçado a meio que quase ser expulso do formigueiro. A galera, tipo, manda ele numa missão porque, tipo, mano, esse cara aqui é completamente maluco, ele tá fazendo um monte de cagada, então, tipo, vai, Flick, vai nessa missão maluca aí de você achar uns insetos fortes para poder combater o Hopper. E aí ele vai, e, tipo, e aí você começa meio que o segundo ato do filme, que é, tipo, o Flick na cidade, chegando na cidade. E ele fica, basicamente, uma boa parte do filme, ele acaba encontrando uma trupe de artistas de circo que ajudam ele por um engano. Eles, tipo assim, o Flick interpreta que eles são guerreiros, porque, como eu disse, ele é meio bobalhão. E aí, ah não, esses artistas são guerreiros. E os artistas de circo, que também são meio bobalhões, eles interpretam como, ah, então quer dizer que basicamente a gente foi demitido do nosso circo que a gente trabalhava e agora apareceu um caça-talentos e ele quer que a gente vá para um formigueiro para participar de um banquete, uma apresentação de circo num banquete. E, tipo, todo mundo entende tudo errado. E, bom, lá vão o Flake com a galera e aí, tipo, tem toda uma questão de, tipo, peraí, a gente não se entendeu muito bem, não é exatamente isso. E aí tem uma trama com o pássaro, né? Porque o pássaro acaba sendo uma coisa importante, que é, tipo, pássaros comem insetos, então meio que tem todo um, sei lá, meio que uma estrutura assim de boss fight, de certa forma, da trupe do circo tentando enganar um pássaro para ele não comer os insetos. E é muito interessante porque você vê uma coisa que é meio bobinha assim do filme, que não tem muito a ver com o libertarianismo, com a proposta do canal, mas é como a natureza é uma coisa muito incrível, né? Porque tem uma borboleta no meio dessa trupe de circo. Eu esqueci o nome dela agora, eu não sou muito bom em guardar nome de personagens. Galera que acompanhou o canal já sabe que guardar nome de personagem não é muito meu forte quando eu faço essas análises. Mas ela tem, tipo, umas asas da borboleta que são meio assustadoras pro pássaro. Então, meio que, tipo, ela fica andando com as asas voando, né? Com as asas abertas. E aí o pássaro se assusta e, tipo, vai embora, né? Então você vê que é muito interessante ver como animais mais fracos desenvolvem um mecanismo para intimidar animais mais fortes e conseguir sobreviver, né? E aí tem uma outra parte no meio do filme que é muito importante, que é o Hopper na gangue dele lá. E você vê que, tipo assim, basicamente eles estão num lugar ali, né, separado, como se fosse, tipo, vai, o Palácio da Alvorada, né, vamos dizer assim, pra comparar com o Brasil. E, e ali você vê a natureza autoritária, a natureza ditatorial do Hopper. Ele fica puto porque na cena que eu falei da questão do Flick, né, da toda a confusão que ele causa, o Flick meio que peita ele, mas o Hopper intimida ele de um jeito que, tipo, o Flick, você vê o medo, sabe? Ele fica todo acuado, assim, todo fechado, tipo, a animação transmite muito bem o medo, o pavor do Flick ali. Foi uma cena bem pesada. E, e aí ele começa a fazer um discurso sobre. E ali, pra mim, é um discurso sobre a natureza do Estado. E isso é muito foda. Eu não vou lembrar as exatas mesmas palavras que ele diz, mas ele diz mais ou menos o seguinte:
aquela única formiga me peitou. Eu preciso voltar lá e mostrar pra eles quem manda. E aí a galera fala, não, deixa quieto. A gente já tem comido bastante. A gente já tem o bastante pra gente. Tá tudo certo. E aí o Hopper ele começa a abrir tipo, o lugar onde eles guardam a comida, né, os grãos, e começa a atacar nos minions dele, né, tipo, imagina que isso aqui é uma formiga, e aí ele, pum, taca, doeu? Ah, doeu nada, o cara pergunta pro minion dele, aí ele joga outro, doeu? Ah, doeu nada, e ele vai jogar outro, e aí o cara fala, não, isso aqui não tá doendo não tá tranquilo, e aí ele abre, tipo, a torrente lá do negócio, não sei como que ele faz lá, tipo, mas ele abre o negócio e, tipo, inunda tudo. E aí ele fala uma coisa que é tipo, aquilo ali é o puro suco da natureza do Estado. Nós somos a minoria. As formigas são muito maiores do que nós. Se nós deixarmos uma única formiga se rebelar, nós perderemos o nosso estilo de vida. Nós precisamos voltar lá e mostrar quem manda. E aí eles vão embora. E aí, enquanto isso está acontecendo, basicamente o Flake e a trupe do circo, que acaba tendo uma ideia. Eles percebem que o Hopper tem medo de pássaros. E isso acontece porque, de novo, lá na primeira cena do filme, as primeiras cenas, né, é estabelecido que o Hopper tem medo de pássaro porque o irmão dele meio que é meio babaca e conta pra todo mundo que ele tem medo de pássaros. O que é natural, porque, de novo, pássaros comem insetos. E aí você tem todo o encaminhamento já pro último ato do filme, que é basicamente, olha, se o Hopper tem medo de pássaro e ele fica vindo aqui encher o saco da gente, e ele exigiu o dobro de colheita porque, né, a gente falhou com ele, então ele meio que quer botar uma moral e mostrar quem manda, vamos construir um pássaro. E aí todo o filme é tipo, basicamente, formigas e os insetos da trupe do circo cooperando para poder construir um pássaro e mostrar que, tipo, isso pode ser feito. E aí é uma coisa muito louca, porque você vê o poder da Divisão Internacional do Trabalho, né? Lembra que eu falei que o Flick queria estabelecer, de certa forma, uma revolução industrial naquela área no começo? Isso começa a ser feito, porque as formigas percebem que se elas cooperarem não só para a produção de grãos, elas podem cooperar para algo maior, elas podem ser algo maior. E construir o pássaro é uma coisa que deixa o formigueiro com orgulho, e aí eles alocam os recursos deles, as forças de trabalho deles, em vez de vamos coletar para aquele ditador babaca, vamos construir um pássaro, vamos fazer isso. E aí tem todo um arco de uma festa ali no local. E você vê que tipo, tá todo mundo num clima leve. E aí a gente chega pro último ato do filme, já caminhando pro encerramento do vídeo. Que é basicamente o pássaro e aí tem uma pulga lá que vem atrás da galera do circo, expõe a galera do circo como sendo tipo uma farsa. O Flick e a galera do circo a expulsa, mas depois o Hopper chega e tipo, eu meio que vou dar uma matada na rainha só pra tipo demonstrar quem é que manda e aí a filha da rainha, a menorzinha, ela vai atrás do Flick e fala, Flick, cara, volta, deu merda, vou matar minha mãe e tipo, me ajuda. E aí o Flick volta, né, que o cara é o herói do filme, ele precisa voltar. E você tem o último confronto do Flick contra o Hopper. E ele fica completamente aterrorizado com o pássaro, né? Um pássaro falso que ele não sabia. Mas por causa da pulga que taca fogo no pássaro, a farsa é exposta e aí caminha pro. Vamos chamar assim, a final battle do filme, né? A batalha final do filme, que é o plano do Flick pra, tipo, levar o Hopper até um pássaro de verdade, que ninguém. Que ninguém sabia que. Aliás, o pessoal sabia que tava ali. Mas o Hopper não sabia. E o Hopper interpreta aquele pássaro como sendo, tipo, outro pássaro de mentira. Ah, que bobeira. E aqui tem um final que é bastante pesado, tá? Com um filme infantil. E eu esqueci de avisar, mas desculpa pelos spoilers aí de quase 20 anos, mas enfim, talvez mais de 20 anos. Não, na verdade mais de 20 anos já. Quase 30. Uau, tô ficando velho. Eu vi esse filme quando eu era criança. É bem pesado pra um filme infantil, tá? Mas o Hopper, ele acaba sendo morto e devorado, porque o pássaro pega ele e dá ele de comer pros passarinhos que estão no ninho dele. O que é bem pesado pra um filme infantil, porque você termina com um vilão sendo comido e aí você ouve os gritos dele assim e só tipo o Flick, tipo, tapando o olho assim, né? Tipo, que não queria ver aquilo. É uma cena pesada. Eu falei que a princesa tava com ele, né? Tava com ele lá. E aí você vê assim, depois meio que tipo uma cena
after, né, da batalha final, você vê como que aquele modelo de produção mudou, né? As pessoas estão trabalhando juntas, né, e seguindo os modelos do Flick. E o Flick ele tem um último embate ideológico com o Hopper antes da morte dele que é muito simbólico. Ele toma uma surra do Hopper e ele apanha bastante do Hopper, mas ele levanta e ele, tipo, inspira as outras formigas a lutarem contra o Hopper, sabe? Porque, tipo, cara, você fala que a gente é inferior, que a gente não deveria existir, que não sei o quê, que a gente serve a vocês, mas na verdade, nós somos os mais fortes aqui. Vocês dependem da gente. Vocês vêm aqui e pegam as nossas coisas. Ele vai num. Não é exatamente esse o discurso, mas é mais ou menos nessa linha. E olha de novo como isso é um discurso da essência da natureza do Estado e do ditador. Nós somos a maioria. O Estado não é a maioria. Você não é o Estado. Eu não sou o Estado. Sei lá, a sua família não é o Estado. A minha família não é o Estado. O Estado é uma gangue de ladrões, assassinos, disposta a matar pessoas para continuar roubando as pessoas. E eles não podem matar a maior parte das pessoas. Note que o plano do Hopper não era matar todo mundo. Era matar a rainha para passar uma mensagem. Para passar uma mensagem de que eu domino. Vocês obedecem. E o discurso do Flick inspira as outras formigas a tipo... Cara, o Flick tem razão. Vamos se unir. E aí eles conseguem fazer todo o plot pra, enfim, pegar o Hopper e acaba culminando na morte dele, como eu falei. E a cena final é tipo todo mundo abraçando a modernidade, sabe? Tipo, o pessoal da trupe do circo vai embora, né? Porque eles já meio que cumpriram o propósito dele ali. E aí o pessoal da trupe do circo vai embora, acaba virando uma mudança grande na sociedade, porque você vê aqui tá todo mundo adotando a máquina do Hopper, a máquina do Flick, aliás, aquela colheitadeira que eu falei no começo do filme, lembra? Todo mundo tá fazendo igual, então, tipo, meio que o Hopper, cara, tô meio com o Hopper. Meio que o Flick conseguiu o objetivo dele, que era usar o intelecto dele, ser mais inteligente que as outras formigas para poder causar uma revolução naquele mundo. Então, eu não sei, para caminhar aqui pro encerramento, eu não sei se esse filme foi pensado para ser um filme assim, vamos passar uma mensagem comunista nesse filme. Se o diretor desse filme, o roteirista desse filme, tinha essa ideia, eu acho que se fosse hoje, eu com certeza interpretaria esse filme dessa forma, de que ele tentou fazer isso, porque né, hoje é a era woke, é a era lacradora do cinema. Se a intenção foi essa, a gente tem que dar os parabéns, porque o filme ele é um filme brutalmente anticomunista, anti-Estado, anti-ditadura. Ele é um filme com uma mensagem anarquista, uma mensagem libertária muito clara, que é tipo, o Estado é uma gangue e nós somos a maioria. E se nós se juntarmos, nós depomos a gangue. Foi o que aconteceu no final do filme. As formigas usaram do seu intelecto, fizeram um plano, exporam o ditador como fraco, como idiota. Ele apanhou, o Flick apanhou. As formigas viram aquilo, alguém, um semelhante delas, sendo agredido, se revoltaram e depuseram o ditador, que acabou morto. Isso não é a história de... Sei lá, você pega, por exemplo, a história da Romênia. A história da Romênia é assim. Até, acho que foi 25 de dezembro de 1991, se eu não me engano. Ou 92, eu não lembro o ano exato. De novo, quando eu falar alguma coisa eu deixo aqui na descrição para confirmar. A galera simplesmente se cansou. Os romenos se cansaram de viver sob uma ditadura comunista. E eles foram até a casa do ditador, no Natal. Arrancaram ele de lá, ele e a família dele. Mataram o ditador. E acabaram com o comunismo na Romênia. Olha como esse filme é denso, sabe? Como eu disse, esse filme é um filme infantil, mas ele não é um filme para criança. Porque uma criança não consegue pegar todas essas nuances. E assim, que filmaço, cara. Que filmaço mesmo. Eu me diverti assistindo. Obrigado a quem fez a inscrição, a sugestão. E a quem fez a inscrição também, que eu acho que você chegou a essa altura, você já deve estar inscrito no canal, muito importante.
E se esse filme tentou ser um filme comunista, ele falhou miseravelmente. Ele é um filme profundamente anticomunista. Um filme com uma mensagem libertária muito boa. E algo a se pensar, sabe? Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam do ensinamento que o Flick ensinou pra gente. Nós somos a maioria. Se nós nos unirmos, os ditadores não têm a menor chance contra a gente. Mas enfim, essa é a minha análise aí sobre o filme Vida de Inseto. Baita filme, filmaço mesmo. Tem 7 de 10 lá no Rotten Tomatoes. Eu discordo, esse filme pra mim é um 10 de 10. Mas meu objetivo aqui não é ser um crítico de cinema, é só pegar histórias libertárias aí do filme. Gostei bastante, obrigado a quem sugeriu o filme. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.